Existem segredos que podem mudar o destino de gerações inteiras. Segredos guardados em corações pequenos, mas corajosos. E esta é a história de um desses segredos. Um segredo que desafiou as correntes mais pesadas da história e transformou a escuridão em luz. Era o ano de 1857, numa fazenda isolada no interior do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro. A Fazenda Santa Beatriz era conhecida por suas plantações intermináveis de café, mas também por algo mais sombrio, a crueldade do seu senhor, o coronel Augusto Ferreira da Silva, um homem de olhar frio e coração ainda mais gélido. Na Casa Grande vivia cercado de luxo, mas nas senzalas dezenas de almas sofriam sob o peso de correntes invisíveis e reais. Entre essas almas estava Luísa, uma menina de apenas 12 anos, com olhos grandes e curiosos que pareciam desafiar a tristeza ao redor. Luísa era filha de Benedita, uma mulher que trabalhava na cozinha da Casa Grande e de um pai que ela nunca conhecera. Diziam que ele havia tentado fugir anos antes e nunca mais fora visto. Mas Luísa não gostava de pensar nisso. Ela tinha outros pensamentos. Pensamentos perigosos. Todas as noites, quando as lanternas da Casa Grande se apagavam e o silêncio tomava conta da fazenda, Luísa desaparecia. Ninguém sabia para onde. Sua mãe, Benedita, fingia não notar, mas notava e temia, porque havia algo diferente naquela menina, algo que brilhava por trás daqueles olhos, algo proibido, o que Luísa escondia. E por que isso era tão perigoso que nem mesmo sua própria mãe ousava perguntar? A verdade começou a se revelar numa noite de junho, quando o frio cortava a pele e a lua se escondia atrás de nuvens negras. O coronel Augusto recebera visitas importantes, fazendeiros de outras regiões, homens poderosos que vinham discutir negócios e política. Na Casa Grande, o jantar era servido com pompa. Cristais brilhavam sob a luz dos candelabros e o vinho corria solto, mas enquanto isso, nas senzalas, algo extraordinário acontecia. Luísa estava reunida com outras crianças escravizadas, 7 ao todo. Sentadas em círculo com apenas uma vela tremulante entre elas, essas crianças faziam algo que poderia custar suas vidas. Estavam aprendendo a ler. Sim, Luísa sabia ler. E mais do que isso, ela ensinava. Mas como? Como uma menina escravizada, numa época em que até mesmo olhar para um livro podia significar tortura, havia aprendido esse conhecimento proibido? A resposta estava enterrada 3 anos no passado. Quando Luísa tinha 9 anos, trabalhava na Casa Grande, ajudando sua mãe. Um dia, enquanto limpava a biblioteca do coronel, encontrou um livro caído atrás de uma estante. Era um livro de poesias. Luísa olhou ao redor, o coração batendo forte, e pegou o livro. Não sabia o que havia ali, mas algo naquelas páginas a chamava. Durante meses, Luísa roubou momentos. Segundos preciosos quando ninguém olhava. Ela memorizava as letras, comparava palavras, desenhava símbolos na terra com gravetos. E sozinha, através de pura determinação e uma inteligência que recusava ser aprisionada, Luísa decifrou o código da leitura. Mas ela não guardou isso para si, porque Luísa entendia algo que poucos adultos compreendiam naquela época. Conhecimento era liberdade. E se ela pudesse passar isso adiante, talvez pudesse acender uma pequena luz na escuridão. Então, todas as noites, Luísa reunia as crianças. Usava carvão e pedaços de madeira para escrever. Sussurrava as lições, sempre alerta para qualquer som. E lentamente, milagrosamente, aquelas crianças começavam a reconhecer letras, formar palavras, entender frases. Era um segredo perigoso. Um segredo revolucionário. Naquela noite de junho, porém, algo deu errado. Um dos convidados do coronel, um certo senhor Álvaro Monteiro, decidiu dar uma caminhada depois do jantar. Havia bebido demais e precisava de ar. Contra os protestos do coronel, ele saiu da Casa Grande e vagou pelos terrenos da fazenda. E seus passos, guiados pelo acaso ou pelo destino, o levaram em direção às senzalas.
Luísa estava no meio de uma lição. Ela havia conseguido um pedaço de papel, um tesouro raro, e estava mostrando às crianças como formar a palavra esperança. Sua voz era baixa, mas firme. Esta palavra é poderosa. Ela significa acreditar que dias melhores virão. Enquanto soubermos ler, enquanto soubermos pensar, essa esperança nunca vai morrer. Foi quando ela ouviu passos pesados, cambaleantes, vindo em sua direção. O terror congelou o grupo. As crianças se dispersaram como sombras, desaparecendo na escuridão. Mas Luísa ficou paralisada por um segundo fatal. Um segundo em que Álvaro Monteiro apareceu na entrada da senzala e ele viu o papel. Viu as letras escritas. Viu Luísa segurando um pedaço de carvão com mãos trêmulas. Os olhos do homem se arregalaram. Por um momento ninguém se moveu. O mundo pareceu parar. Então Álvaro Monteiro sorriu. Um sorriso lento, cruel. E disse apenas uma palavra. Interessante. Ele virou as costas e caminhou de volta para a casa grande. Cada passo dele era uma sentença. Luísa sabia. Seu segredo havia sido descoberto. E o preço seria terrível. Ela correu para sua mãe. Benedita, ao ouvir o que acontecera, empalideceu. Lágrimas brotaram de seus olhos, mas ela as conteve. Não havia tempo para lágrimas. Ela segurou o rosto da filha entre as mãos e disse: "Você precisa fugir, agora, antes que ele conte ao coronel." Mas Luísa balançou a cabeça. "E as outras crianças, mãe? Se eu fugir, eles vão culpar todo mundo. Vão punir todos. Eu não posso." "Então o que você vai fazer?" Benedita sussurrou desesperada. Luísa respirou fundo. E naquele momento, com apenas 12 anos, ela tomou a decisão mais corajosa de sua vida. "Vou falar com ele, com o coronel. Vou contar a verdade." Benedita quis protestar, mas algo nos olhos de sua filha a silenciou. Havia uma força ali, uma determinação que desafiava a realidade ao redor. Na manhã seguinte, antes que Álvaro Monteiro pudesse contar qualquer coisa, Luísa fez o impensável. Ela marchou até a casa grande e pediu para falar com o coronel Augusto. Os criados ficaram chocados. Uma criança escravizada pedindo audiência com o senhor? Era absurdo. Era suicídio. Mas talvez pelo choque, ou talvez por curiosidade mórbida, o coronel concordou em recebê-la. Ele estava em seu escritório, cercado por livros que nunca lia e riquezas que nunca o faziam feliz. Quando Luísa entrou, ele a olhou com desprezo. "O que uma criança como você quer comigo?" Ele rosnou. Luísa ergueu o queixo. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme. "Eu sei ler, senhor." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O coronel se levantou lentamente, seu rosto se contorcendo em fúria. "Você... o quê?" "Eu sei ler", Luísa repetiu. "E tenho ensinado outras crianças. Sei que isso é proibido. Sei que o senhor pode me punir. Mas vim aqui pedir algo." O coronel avançou, sua sombra engolindo a pequena figura da menina. "Pedir. Você não está em posição de pedir nada." Mas Luísa não recuou. Ela tirou um papel dobrado do bolso. Era o papel da noite anterior, com letras cuidadosamente escritas. E começou a ler em voz alta, clara e perfeitamente. "A liberdade é o sol que ainda não nasceu, mas que aquece o coração de quem espera. Não há corrente forte o suficiente para prender um pensamento. Não há escuridão profunda o suficiente para apagar uma ideia." Ela havia escrito isso. Suas próprias palavras. O coronel ficou petrificado, não pela beleza das palavras, mas pelo choque do impossível. Uma criança escravizada diante dele, provando que tinha uma mente tão capaz quanto qualquer homem livre. Talvez até mais. "Como você aprendeu isso?" Ele exigiu, sua voz rouca. "Sozinha, senhor. Porque eu precisava. Porque não conseguia viver sem saber." O coronel olhou para aquela menina. Realmente olhou. E por um momento, algo rachava dentro dele. Não era compaixão. Homens como ele não conheciam compaixão. Mas era algo próximo do espanto. Então Luísa fez seu pedido. "Não pune as outras crianças. Não pune minha mãe. Se o senhor precisa punir alguém, pune só a mim. Mas antes disso, eu quero fazer uma aposta." "Uma aposta?" O coronel quase riu, mas a audácia daquela criança o intrigava. "Que aposta?"
Luísa respirou fundo. O senhor tem um filho, não tem? O jovem senhor Carlos. Dizem que ele tem 15 anos e que o senhor quer que ele seja advogado, mas ele não gosta de estudar. Dê-me um mês. Deixe-me ensiná-lo. Se ele não melhorar, o senhor faz o que quiser comigo. Mas se ele melhorar, o senhor permite que eu continue ensinando as crianças. Não oficialmente, só não nos impeça. Era uma aposta impossível. Uma aposta suicida. Mas era também a única carta que Luísa tinha para jogar. O coronel deveria ter recusado. Deveria ter mandado açoitá-la ali mesmo. Mas algo, orgulho, curiosidade ou talvez o desespero de ver seu filho fracassando nos estudos, o fez hesitar. E na hesitação nasceu uma concordância. 1 mês, ele disse, sua voz dura como pedra. Mas se meu filho não melhorar, você e sua mãe serão vendidas para o sul. E as outras crianças? Bem, elas aprenderão que conhecimento traz apenas sofrimento. Luísa assentiu. O acordo estava feito. E assim começou o mês mais improvável da história da fazenda Santa Beatriz. Carlos, o filho do coronel, era um jovem entediado e privilegiado. Tinha tudo, mas valorizava nada. Quando seu pai lhe disse que seria ensinado por uma criança escravizada, ele riu. Riu até ver Luísa entrar na biblioteca. Havia algo nos olhos dela. Algo que ele nunca vira antes. Não era submissão. Era paixão. Paixão por conhecimento. Eu não preciso de você. Carlos declarou cruzando os braços. Não, senhor. Luísa respondeu calmamente. Mas talvez o conhecimento precise do senhor. Talvez haja um mundo inteiro esperando que o senhor o descubra. Um mundo onde palavras têm poder. Onde histórias podem mudar tudo. E talvez, só talvez, o senhor esteja desperdiçando a chance de conhecer esse mundo. Carlos piscou surpreso. Ninguém nunca havia falado com ele assim. Nem seus tutores caros, nem seu próprio pai. E assim, lentamente as lições começaram. Luísa não ensinava como os outros professores. Ela não tornava o aprendizado um dever chato. Ela o transformava em aventura. Cada livro era um portal. Cada poesia, uma janela para emoções que Carlos nunca soubera nomear. Ela lhe ensinou que ler não era decorar. Era entender. Era sentir. Era viver vidas além da sua própria. E algo incrível aconteceu. Carlos começou a mudar. Ele começou a ler por conta própria, a fazer perguntas, a se interessar pelo mundo além das paredes douradas de sua prisão de privilégios. Em 2 semanas, ele estava devorando livros. Em 3, estava escrevendo suas próprias reflexões. Em 4, ele havia se transformado. Mas a verdadeira transformação estava acontecendo dentro dele. Porque ao aprender com Luísa, Carlos começou a ver. Realmente ver. Ele via o sofrimento nas senzalas, via a injustiça que seu pai perpetuava. E pela primeira vez em sua vida, sentiu vergonha. Quando o mês terminou, o coronel Augusto convocou Luísa novamente. Seu filho estava ao seu lado. E o coronel, pela primeira vez, parecia incerto. Meu filho melhorou, ele admitiu, a voz áspera. Não sei como, mas você fez algo que nenhum professor conseguiu. Carlos deu um passo à frente. Pai, ela precisa continuar. Não só comigo, mas com as outras crianças. Ela tem um dom. E desperdiçar isso seria um crime. O coronel olhou para seu filho. Viu a mudança nele. E algo dentro do velho e cruel senhor de escravos começou a rachar. Ele não se tornou um homem bom naquele dia. Pessoas não mudam assim tão fácil. Mas ele fez algo que nunca imaginou fazer, concordou. Você pode ensinar, ele disse a Luísa, mas discretamente. E nunca mencione isso fora desta fazenda. Luísa queria gritar de alegria, mas manteve a compostura. Ela apenas assentiu, mas a história não termina aqui. Porque Carlos, transformado pelo conhecimento e pela coragem de uma menina de 12 anos, tomou uma decisão própria. Nos anos seguintes, ele estudou direito, tornou-se advogado e dedicou sua vida a lutar pela abolição da escravatura. Ele usou as palavras, aquelas mesmas palavras que Luísa lhe ensinara a amar, como armas contra a injustiça. Quando a Lei Áurea foi finalmente assinada em 1888, Carlos estava lá. E em seu coração,
Ele carregava a imagem de uma menina corajosa que lhe mostrara que conhecimento era liberdade. Quanto a Luísa, ela continuou ensinando. Mesmo após a abolição, ela criou escolas para ex-escravizados. Ensinou centenas, depois milhares. Sua pequena luz nas senzalas se tornou um farol que iluminou gerações. Ela morreu aos 83 anos, cercada por ex-alunos que se tornaram professores, médicos, advogados. Pessoas que mudaram o mundo porque uma menina se recusou a aceitar que a escuridão fosse permanente. E na noite em que ela faleceu, dizem que Carlos, já um velho senhor, estava ao seu lado. Ele segurou sua mão e sussurrou: "Obrigado por me ensinar que correntes podem ser quebradas. Que conhecimento é a chave mais poderosa. E que a verdadeira coragem está em compartilhar sua luz, mesmo quando o mundo tenta apagá-la." Esta é a história de Luísa, a menina da senzala que guardava um segredo. Um segredo que transformou vidas, desafiou impérios de crueldade e provou que não há escuridão profunda o suficiente para apagar a luz do conhecimento. Porque no final, a verdadeira revolução não acontece com espadas, acontece com palavras, com ideias, com a coragem de uma única pessoa que decide que o mundo pode ser melhor. E essa pessoa pode ser qualquer um, pode ser você. Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a fazerem a diferença. Porque assim como Luísa acendeu uma luz na escuridão, você também pode. Basta ter coragem de começar.